Muito boa noite, minha querida, que alegria que você está aqui mais uma vez. Isso significa que você está realmente disposta a melhorar seu casamento ou a construir um casamento saudável. Isso me deixa muito feliz porque eu sei que eu posso contar com você. Eu sei que você não está aqui em vão, que isso aqui não vai ficar esquecido, não, mas que você quer de fato aplicar e colher os bons frutos, assim como hoje eu posso colher, como nós conversamos na noite de ontem. Então hoje nós vamos falar sobre a comunicação efetiva dentro da rotina, no dia a dia, como é que a gente faz para não perder a harmonia do lar, ao passo que a rotina vai entrando na vida da gente e deixando muitas vezes isso um pouco balançado, um pouco difícil de se comunicar com o marido, com as crianças. Nós vamos fazer um passo a passo para que você consiga trilhar esse caminho. Eu espero que você já tenha começado a aplicar desde ontem as coisas da nossa noite de ontem, que você já tenha rezado hoje, está alimentando sua vida espiritual, está com um olhar atento para sua família. E vamos lá para mais uma noite cheia de ouro, então pega o teu caderninho para anotar que nós vamos começar. Eu sei que para você é um esforço estar aqui, eu sei que você muitas vezes deixou a criança com o pai olhando, ou teve que pedir ajuda para alguém, teve que ficar um pouquinho apurada, vai deixar os afazeres, o jantar, alguma coisa para depois. Eu entendo, eu valorizo o teu tempo, é por isso que a gente já vai direto ao nosso tema, mas eu quero te dizer que quanto mais você aprende, quanto mais você aplica, o teu tempo depois, você vai perceber que ele vai valer mais ainda, você vai conseguir otimizar o teu tempo. Então, às vezes, uma noite que você ia estar ali corrida, batendo a cabeça para tentar saber como articular e cuidar de tudo e segurar todos os pratinhos, né, tentando equilibrar as coisas, depois que a gente aprende, tem as ferramentas corretas, essas coisas ficam muito mais tranquilas, né, os afazeres de casa, o cuidado com as crianças, com o marido, isso tudo não vai engolindo o dia a dia da gente, pelo contrário, a gente vai fazer com que a rotina de vocês trabalhe para vocês, ou seja, a favor e não contra a vida de vocês e não contra o que vocês almejam para o dia a dia, para o casamento, enfim, tá? Então, eu valorizo o teu tempo, eu sei que é difícil estar aqui, mas lembrem, a exemplo de Santa Teresa, é justo que muito custe o que muito vale. E o que muito vale na vida da gente? A nossa família. A nossa família, sim, ela vale mais que tudo. Então, é muito justo que a gente tenha esse tempo de custo, de aprender, de lidar, de dispor, né, muitas vezes, fazer um sacrifício de fato, né? Mas é esse sacrifício que vai te ajudar depois para o resto da sua vida no seu casamento. E como o nosso tema hoje é justamente esse, a harmonia dentro de casa, a harmonia dentro do nosso lar, junto com o dia a dia, com a rotina que vai engolindo a gente, como que a gente consegue articular isso tudo ainda com uma boa comunicação com as pessoas que moram conosco. Para quem já me segue, me acompanha há mais tempo, deve saber que eu sou a louca da rotina, eu sou fissurada por rotina, eu acho que rotina deixa a vida da gente muito mais tranquila, deixa a vida da gente muito mais organizada e a gente acaba ficando muito bom, né? Então a gente vai adquirindo habilidades e vai treinando diariamente durante a rotina para que a gente fique melhor naquilo. Então, com o tempo, a gente otimiza resultado, otimiza o tempo, otimiza os cuidados com a casa, otimiza os nossos afazeres do dia a dia. Então, saibam, eu sei que é meio assustador falar de rotina, tem gente que tem até um susto assim com a palavra e realmente um asco até, não gosta da rotina, acha que é ruim, porque nós aprendemos o quê? Quando se trata de casamento, principalmente em relação à rotina, a gente aprende que quando o casamento cai na rotina acaba. Aproveita agora que é tudo novidade, depois que entrar na rotina vocês vão ter problema. Quantas vezes a gente não escutou isso? Eu asseguro pra vocês, eu ouvi isso muitas vezes, desde a época de namoro. Sabe aquele tipo de frase da tia, assim, do tipo... o namoro tá bom porque tá só namorando ainda, depois que casar é ruim. Ou agora tá legal porque é só um noivado, depois que casar piora. Ou depois que você casa, e aí mudam-se as versões das falas, né? É porque você é recém-casada, depois passa, a hora que cair na rotina vai ter problema. Então a gente sabe disso tudo, porque a gente cresceu escutando isso tudo. Só que percebam, geralmente quem fala essas coisas são pessoas que não têm uma vida estruturada, que não têm aquela vida invejável, que você fala, caramba, que vida legal, eu queria ter uma vida parecida com essa. Normalmente não são essas pessoas. Normalmente é a tia solteira, encalhada. Normalmente essas pessoas vêm de pessoas que não conquistaram as coisas. Porque quem valoriza uma boa rotina sabe que ela tem maior aplicabilidade em coisas úteis na nossa vida, tá? Eu quero mostrar para vocês de que maneira. Primeiro passo sobre isso, tá? Eu quero que vocês entendam que não é assim, simplesmente rotina.
né? Ah, qualquer tipo de rotina. Não, é uma rotina aplicada à sua circunstância, portanto, à sua família, à sua casa. Eu não posso dizer para vocês como eu articulo na minha casa, pegar e falar assim, olha, na minha casa eu acordo tal, faço tal coisa, depois assim, 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 e entregar e falar assim, aplique isso na sua casa, porque não vai funcionar. E aí é que mora a frustração normalmente das pessoas em relação à rotina. É difícil quem consiga parar para entender como é que articula e cria uma boa rotina. E acaba pegando como parâmetro o quê? A rotina de... Então tudo depende disso, de como a gente cria essa boa rotina dentro da nossa casa. É claro que a frustração ela entra exatamente quando eu não tenho essa percepção de entender a minha circunstância e eu tento copiar de alguém, de alguma amiga que funciona, de alguém que eu sigo nas redes sociais e aí não vai funcionar. Aí entra a frustração. Ela entra quando eu tento aplicar, não dá certo, as coisas não andam e não vai andar. Mas você já pensou na possibilidade de cair numa boa rotina? O quanto isso não seria agradável para a família de vocês? O quanto isso não seria agradável para casa, para o marido, para os filhos? Isso seria sensacional, fundamental. Então, a primeira coisa, o primeiro segredo sobre articular a harmonia e não deixar que a rotina, ao contrário, ela tire a harmonia do casal, a harmonia do lar, o primeiro segredo sobre isso é criar uma boa rotina. E como é que a gente cria uma boa rotina? A primeira coisa que eu preciso pensar é qual é a minha circunstância. Porque, por exemplo, hoje eu tô grávida, mas eu não tenho filhos para dar janta, eu não tenho filhos para levar para a escola. Então, a minha realidade é muito diferente de você, por exemplo, que tem 2, 3 filhos, ou que tem um bebezinho recém-nascido, que está no puerpério, que está amamentando. Cada circunstância é uma e é única. Né? Às vezes o teu marido viaja, às vezes o teu marido passa em casa mais tempo porque ele trabalha de plantão. Cada um vai ter que pensar assim, esta é a minha casa, mapear o cenário da casa da gente, sabe? Qual que é o cenário da minha casa? Ah, meu marido trabalha tal hora, eu trabalho aqui, essa hora que eu trabalho, trabalho home office. Ou não, eu só cuido da minha casa, não saio nunca. Tudo vai deixando tudo diferente. E aí a rotina que vai funcionar é o que você testar e aplicar. Esse momento do teste, que eu digo testar, é um momento que muitas pessoas desistem de tentar aplicar uma boa rotina. Porque aí aplica lá uma semana, 5 diazinhos, e aí, não é pra mim, não dá certo, as pessoas tinham razão sobre a rotina, né? Esse tipo de coisa. Mas não, porque se você desenha uma boa rotina, imagina assim, quando a gente pensa no matrimônio, que é o que a gente está trabalhando aqui, e a gente pensa do matrimônio cair na rotina, a gente já imagina assim, dentro desse cenário, a pior coisa do mundo é, sei lá, o casal para de ter relação sexual, nunca assiste um filme, nunca tá junto, nunca janta, porque os dias são corridos, etc. Isso porque é falta de planejamento. Então é aí que entra a rotina. A rotina acaba sendo um bom planejamento, porque imagina, se dentro da rotina que você desenhou ali, você consegue, por exemplo, uma vez por semana ter uma jantinha sós com o marido. Ou uma vez no final de semana assistir um filme com o marido, sair para conversar com ele, sair para caminhar, fazer alguma coisa que vocês gostem, porque tem isso também. Cada família gosta de alguma coisa e cada família vai precisar descobrir quais são os sabores e os dessabores dentro da própria casa, né? Então, por exemplo, um tempo de qualidade para mim, eu, Raíza, e para meu marido, é tomar um bom café da manhã juntos. Então, por exemplo, os dias da semana a gente toma um café mais corrido, porque é muito cedo, mas no domingo a gente toma aquele café de horas na mesa, sabe? Enche a mesa, toma café, conversa. Isso a gente não abre mão. Então, isso funciona para minha realidade. Mas, por exemplo, quando eu tiver minha filha aqui, talvez eu tenha que articular isso aí. Talvez esse tempo não exista mais dessa maneira. Então, é esse tipo de jogo de cintura que eu tenho que ter. Eu não posso, para montar uma boa rotina, ser 8 ou 80. Não vai funcionar. Se você tem isso na cabeça, não, tem que ser assim, senão acabou. Não vai dar certo. Então, vamos lá. Então, imaginem que a gente consiga desenhar isso para a casa de vocês, tá? Uma boa rotina, uma circunstância que seja para a sua família, para a sua casa, para os gostos de vocês muitas vezes. Porque às vezes, sei lá, teu marido gostaria de todo sábado tomar um café na padaria, sei lá, digamos que seja isso, tá? Como é que eu sei disso para articular minha rotina se eu não tenho a percepção do que meu marido gosta? Eu nem sei o que ele gosta. Mal presto atenção nessas coisas. E entendam, é muito próprio da mulher dominar o nosso ambiente. Isso é uma característica
que nós temos que colocar em prática. Isso nos é próprio. A nossa característica da nossa criação foi essa, de domínio das coisas. Então eu preciso dominar assim o diâmetro da minha casa, digamos assim. Eu preciso ter esse controle. Eu preciso, como dona de casa, ainda que eu trabalhe fora, ainda que eu tenha 1 milhão de outros afazeres, eu preciso, como a dona da minha casa, ter noção do que está acontecendo, das pessoas, do que elas gostam, do que funciona, de esse controle assim mesmo, sabe? É como se a gente gerenciasse a nossa casa. É exatamente isso. É como se você fosse a gerente da sua casa. E o que um gerente faz? Ele entende a circunstância das pessoas, de cada setor da empresa. É isso que eu tenho que ter em mente para poder desenhar uma boa rotina. E à medida que as coisas vão mudando, eu vou articulando de novo. E aí eu vou articulando de novo. Ah, agora dá para mudar essa ferramenta aqui. Agora dá para implementar isso aqui que antes não dava. Ótimo! E aí você vai usando isso. Por isso que não dá para ser 8 ou 80, porque se eu for 8 ou 80 não vai funcionar. Eu tenho que saber que a vida acontece no 50, no 40... A vida está acontecendo e eu preciso ir usando as ferramentas a meu favor. Uma boa rotina, ela não é para que eu sirva a rotina, é para a rotina me servir. E esse é o que está o pulo do gato. É aqui que tá. Quando a rotina está implementada, sei lá, para mim funciona fazer uma organização alimentar. Por quê? Porque em vez de perder tempo à noite, fazendo janta todas as noites, começando do zero a janta, lavando um monte de panela até a hora de dormir, aquele cheiro de comida e tal, eu posso aproveitar minha família. Mas é isso você que tem que saber, o que é melhor para mim? Não, eu prefiro a comida fresca. Não, eu prefiro aproveitar minha família. Então, esse tipo de resposta que só você pode dar, mas que você precisa entender e ter claro o que é para a sua casa. Você é a gerente da sua casa, é você que tem que saber o que funciona, qual é o horário de alimentação das pessoas, qual é o horário que todo mundo sai, o que as pessoas gostam de comer. Talvez eu precise de um pouquinho assim de estudo da minha própria família, o estudo assim, ó, a hora que eu fecho a minha porta, olhar para minha casa e falar assim, tá, isso aqui tudo me pertence. O que eu tenho que saber disso aqui? Como é que funciona? Funciona melhor para mim fazer uma faxina uma vez por semana? Funciona melhor para mim limpar um pouquinho por dia, um cômodo por dia? O que funciona para você? Tem essas respostas para você articular. Quando você tiver essas respostas, quando você entender que a rotina serve para te servir e para que você aproveite melhor a sua família, você vai perceber que a harmonia vai ficar instaurada na tua casa. Não tem por que ter caos se aquilo ali é para o bem, se aquilo ali é para o bom, se aquilo ali é agradável. Todas as pessoas da tua casa vão sentir essa diferença, elas vão sentir que a harmonia realmente está ali. Porque imagina, teu marido chega em casa e vocês podem sentar para tomar um café e conversar do dia, quem sabe? Ou vocês podem sentar na hora da janta para bater papo, para ver como que foi a escola da criança, como que foi o trabalho de um, o trabalho de outro. Olha, isso é aproveitar a família. Então, a rotina que você organizou durante o dia está te servindo. É como a casa da gente. É claro que a gente precisa ter uma casa em ordem, uma casa minimamente organizada, limpa e tudo certo. Mas eu não posso ficar bitolada com as coisas da casa a ponto de deixar de aproveitar minha família por causa da casa. Então assim, meu Deus, um copo, eu preciso brigar com as pessoas que deixaram esse copo aqui. Meu Deus, um livro, como é que alguém ousa deixar esse livro? Preciso brigar, quem que deixou esse livro aqui? Ah, um brinquedo. Meu Deus, que alegria! A casa da gente não é um showroom, a casa da gente tem vida. Se tem vida, tem movimento. E se tem movimento, tem um brinquedo ali, tem um copo d'água, tem um livro aberto. É a casa da gente. Só que a casa da gente está para nos servir e não a gente para servir a casa. Se eu fico refém da casa, eu deixo de aproveitar pessoas. E lembrem, pessoas vêm antes do que coisas. Pessoas sempre vêm antes do que coisas. Família vem antes do que qualquer coisa. Então, uma boa rotina, ela auxilia na harmonia da casa, porque você é como se você soubesse o que vem depois. Então, a rotina ela serve para isso. Eu sei o que vem depois, então eu não vou ficar irritada, descabelada, nervosa, brava com todo mundo porque aconteceu uma surpresa ruim, né? Porque, meu Deus, as coisas não saíram como eu queria. Não, eu sei o que vem depois. Eu sei que depois tem o horário da coisa X, depois tem o horário da coisa Y. Então eu vou ter o quê? Mais harmonia. Vou conseguir me comunicar melhor com as pessoas, vou conseguir falar com mais tranquilidade. E aí as conversas são melhores, a comunicação é mais efetiva.
né? Porque, por exemplo, quando eu coloco uma boa rotina, eu consigo conversar com meu marido. Quantas pessoas passam dias sem falar com o marido? Se você já passou por isso, talvez você esteja até concordando com a cabeça. Sabe, os dias são tão corridos e os dias são corridos mesmo. Por isso que eu preciso ter isso a meu favor, porque senão os dias vão engolindo a gente. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, não é a rotina que engole a gente. São os dias corridos e mal planejados. Quando eu não planejo um dia, ele vai me engolir. Agora, se eu tenho tudo planejado, é claro que dia ou outro alguma coisa pode dar errado, uma criança ficou doente, aconteceu um imprevisto no trabalho, mas esses dias são minoria. Todos os outros dias podem nos servir. E quando é que eu sei que, tipo, acertei, é isso aqui? Quando a minha família tá harmônica. A gente consegue sentar para jantar, ou para almoçar, ou no final de semana fazer uma refeição juntos, conversar. Você e teu marido têm tempo para parar e se olhar. Porque quando a gente vive assim, tumultuado, não sei o que vem depois, as crianças não sabem, meu marido não sabe, a gente não se olha nos olhos, a gente não tem tempo para perguntar como que o outro tá. Quando foi a última vez que você soube como que tá o trabalho do teu marido? Que você perguntou isso para ele? Ou, se você aqui está perto do casamento, não casou ainda, né? É uma noiva, tá aí nos preparativos, já precisa ter isso em mente. E começar uma boa rotina quando a gente casa é fundamental, porque vai ficar mais fácil. Então, vocês vão casar e vocês já vão desenhando essa rotina. Bom, se ele chega ao horário X, eu chego ao horário Y, neste horário a gente pode sentar para conversar, a gente pode sentar para ver um filme até. Sobra tempo. Sabe quando a gente vê essas famílias com muitos filhos, ou que as pessoas trabalham muito e ainda assim a pessoa tem tempo para ver uma série junto? E você fala, meu Deus, como que essa pessoa consegue ver série? Ordem, organização, e rotina é organização. Então, uma boa rotina, ela auxilia na harmonia do teu lar, ela auxilia na comunicação com o teu marido ou com o teu futuro marido. Então, para termos uma casa harmônica, é necessário uma mulher que sabe e que cumpre o seu papel. E quando eu digo cumpre o seu papel, e a gente pensa lá na nossa Constituição, né? Quando Deus fez o homem, Deus fez a mulher, que nós viemos para ser uma companheira, né, e ajudar. Quando a gente veio, o homem já tinha até dado nome para as coisas, né? Se a gente volta lá na Bíblia, em Gênesis, a gente pode perceber isso. E a gente veio como se fosse para decorar, daquele toque final. Eu gosto de imaginar, as minhas alunas antigas já sabem disso, eu gosto dessa maneira lúdica de pensar nisso, como se a gente imaginasse uma parede e que o homem veio primeiro para construir a parede. Então ele fez a parede. E a mulher veio depois meio que para colocar aquele quadro, para colocar um arranjinho, para fazer uma decoração, para pintar, para dar uma cor. Então percebam que são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é ter uma casa, uma coisa é ter um lar. E uma mulher que sabe e cumpre o seu papel, ela transforma a sua casa num lar. E lar é o quê? É agradável, é harmonia, é coisas que os olhos às vezes não veem, mas que o coração da gente sente. E pode parecer, é bobeira. Não, não é bobeira. Porque o homem, naturalmente, ele foi feito para o fazer. E nós, mulheres, naturalmente, fomos feitas para o ser. É claro que muitas vezes a gente se vira nos 30, tem mulheres que moram sozinhas e cuidam dos filhos muito bem e fazem. Sim, a gente faz e acontece. Mas se dentro do teu seio familiar, do teu núcleo familiar, é possível que cada um esteja no seu papel, ótimo, é aí que a gente vai usar a nosso favor. Então imaginem o seguinte, se teu marido consegue prover a casa para vocês, é claro, você ajuda, trabalha e tudo, mas se vocês já têm essa constituição da casa, do lugar, do carro, essas coisas, como que você pode ficar atento aos detalhes? Porque se eu pedisse para vocês assim, desenha para mim, escreve aí no teu caderninho o que é a harmonia. Como que você desenharia a harmonia? Tem como desenhar? Tem como desenhar ternura? É possível desenhar docilidade? Como que a gente desenha? Como que a gente toca nessas características? É palpável? Doçura, ternura, harmonia não são coisas palpáveis. E percebam, isso nos é próprio. Não é do homem ter harmonia. Um homem não é harmônico. Um homem não é doce. E ainda bem, tomara que não, né? Mas isso nos é próprio. Ainda que, sei lá, muitas vezes a gente tem uma característica mais rude, que nós sejamos um pouco mais
menos sensíveis, e não é sobre isso, temos características diferentes. E eu asseguro para vocês, eu sou desse time que não tem muita sensibilidade para as coisas, mas dá certo. Dá certo porque é o nosso olhar treinado. E isso tem que ser um alívio para vocês. Todas essas características são treináveis. Se você acha que, não é para mim, eu não sou assim. Não, você está enganada. Você pode não ser assim, mas a gente vai trabalhar para que você fique assim. Para que você consiga dizer para mim, olha, a minha casa é um lar. Ali onde eu moro tem doçura. Ali onde eu moro tem harmonia, tem ternura. E nisso, a comunicação do casal fica boa, o bom humor dos filhos, tudo reflete. A gente reflete um lugar gostoso de entrar. Sabe quando você entra ou numa loja, ou encontra alguém que a pessoa é muito agradável, né? Aquilo que nós falamos ontem sobre aquele semblante de Cristo, né? Ou quando a gente entra numa casa ou numa loja que, nossa, gostosa de ficar, que você sai e fala, meu Deus, que delícia. Isso é uma coisa harmônica, isso é uma coisa que ela toca nos nossos sentidos deliciosos, assim. Né? A gente precisa ter isso. Isso faz parte do nosso trabalho de cuidar da nossa casa e gerenciar. Então eu preciso saber, tá precisando trocar aquelas flores, tô precisando talvez comprar umas flores para minha casa, tô precisando comprar um joguinho americano mais bonitinho, mesmo que simples, dentro da minha possibilidade. Eu preciso olhar para isso, qual é a minha possibilidade dentro dela que eu tenho que articular. Então eu posso, sei lá, colocar um quadro na parede, posso trocar um tapete, posso desencardir o pano de prato? Sabe esses detalhes? É isso que deixa uma casa harmônica. Vocês podem achar assim, não, mas meu marido nem liga. Ele não liga porque tá tudo bagunçado. Experimenta deixar sua casa harmônica. Experimenta ter uma toalha de mesa bonita, ter umas flores novas de vez em quando, passar um cheirinho na casa, ter um difusor no banheiro. Experimenta isso. Isso vai ser bom para você, para tua família. Então, eu quero que vocês deixem isso muito, muito, muito latente no coração de vocês. O que deixa uma casa harmônica é a mulher que cumpre o seu papel. E cumprir o nosso papel é esse olhar atento às coisas que não se pode tocar. Então, toda vez que isso esquecer, assim, que você se esquecer disso, eu quero que você pense o que me é próprio, o que eu não posso tocar, mas que eu posso articular para realizar. Uma doçura, uma harmonia, né? Um grauzinho assim de... Ai, que delícia! Sabe quando você entra em casa e você consegue respirar assim? Nossa, é aqui que eu queria estar. Agora, quando a gente entra em casa, tá tudo bagunçado, tá tudo sujo, não tem uma cor, uma flor, não tem nada, né? As pessoas sentam na mesa para comer, comem tipo no pote, não tem um prato na mesa, não tem uma toalha, pano de prato encardido, coisa suja, casa fechada, não tem uma janela aberta. Esse tipo de coisa causa uma aflição na gente. Essa aflição vai desenrolar em quê? Desarmonia familiar. Eu vou ficar irritada, meu marido vai ficar irritado, as crianças vão ficar irritadas, tá todo mundo irritado, todo mundo querendo se matar em casa. Por quê? Falta de ordem. Falta de ordem é falta de planejamento, que é falta de rotina. Então, desenhem uma boa rotina para que vocês tenham uma boa ordem, para que a casa de vocês seja esse lugar que você entra e você fala, que delícia. É aqui que eu queria estar. Hoje eu posso descansar aqui dentro, que é gostoso de estar. Eu quero muito que a casa de vocês seja esse verdadeiro lar. É muito importante que nós tenhamos em vista que a mulher é a alma da casa. Somos nós que animamos a casa. Então, se a mulher vai bem, toda a casa vai bem. Se a mulher está saudável, feliz, a casa fica saudável e feliz. Se a mulher está triste, carrancuda, a casa fica triste e carrancuda. Então, faça o exercício de imaginar, se às vezes a tua casa não está um lugar ruim, como será que você está? O que você está passando para a tua casa? O que você está refletindo na tua casa? Porque é a mulher que dá o tom. Somos nós que damos o tom. Isso é muito engraçado. A gente tem esse domínio de dar o tom da harmonia ou não da casa. E muitas vezes no não, né? Às vezes a gente tá... Então, imagina assim, de maneira mais clara, quando a gente pensa nas nossas avós, antigamente, bisavós, sei lá, assim, na matriarca da família. Quando essa avó adoece, o que acontece? Todo mundo vai visitar. Todo mundo vai para essa casa, todo mundo tá lá, todo mundo cuida, todo mundo paga a cuidadora, todo mundo articula para aquela avó, porque é a matriarca. E geralmente quando é um avô, não é assim. Quando é um avô, é uma pessoa ou outra que vai, é mais não, deixa que eu resolvo, mas não é um estar lá. Porque o que acontece quando uma matriarca morre, quando a avó falece, a mãe? A casa fica de luto, a família fica de luto, assim, um luto que ele passa... pelo nosso olhar. É um luto que eu preciso me esforçar
para que o meu semblante não fique triste. E isso também é uma desordem interior, né? Então, eu não quero falar assim no sentido de morte ou não agora, mas o que eu quero é que fique claro para vocês que é sobre a mulher. É a mulher ser o centro. Por isso que as pessoas se reúnem quando a avó está, né? Por isso que as pessoas se reúnem na casa da avó. E isso somos nós, essa é a nossa casa. Se eu vou bem, se eu tô cheia de luz, toda a minha casa tem luz. Se eu vou mal, a minha casa tem escuridão. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de perceber, nossa, minha casa está tão caótica, que energia será que eu estou dando para minha casa? Porque muitas vezes sou eu. E, claro, a gente cansa, é claro que sim. 1 milhão de afazeres, 1 milhão de preocupações, dias difíceis, é claro que sim, aquele marido difícil, aquela sogra que perturba, aquele filho com problema na escola, aquele trabalho que é um pé no saco, tudo isso existe, mas esta é a sua circunstância. Se toda vez você achar ruim, todo dia você achar ruim a tua circunstância, você vai ficar mal, você vai adoecer. E se você adoece, a tua casa adoece. É diferente de você, fiquei resfriado. Não, é um adoecimento de tato, assim, a casa vai perdendo cara de casa, vai virando mais casa do que lar. Então não esqueçam, se você vai bem, a tua casa vai bem. Tem que ter esse olhar atento e cuidadoso para esses detalhes. Então, para que a gente consiga aplicar toda essa teoria que eu passei para vocês até agora, eu quero deixar um convite, o convite da tarefinha da nossa noite, é que vocês tenham atenção aos detalhes da sua casa. Que você consiga ter esse domínio do teu ambiente. Você precisa para isso mapear a sua casa. Você pode inclusive pegar papel e caneta assim e desenhar assim, você no meio e fazer tracinhos do tipo, ok, é isso aqui a minha casa. Essa hora que as pessoas acordam, é isso aqui que as pessoas comem. Esses são os compromissos fixos da família. Isso é o que eu gostaria de implementar, então talvez eu tenha uma rotina ali mais ou menos, eu gostaria de implementar o horário que os meus filhos dormem, um dia na semana para jantar com meu marido, um dia do final de semana para fazer um piquenique, enfim, alguma coisa que você queira. Mas para isso você precisa mapear. Você mapeando isso, como é a sua realidade, o que você gostaria de ter, aí sim a gente consegue começar a trabalhar com ferramentas para você aplicar, tá? Então, dentre essa atenção aos detalhes, lembrando que aquilo que nós falamos ontem, de você cuidar da tua vida espiritual, em primeiro lugar, não pode deixar esquecer, não pode deixar a peteca cair. A vida espiritual tem que ser a primeira coisa do teu dia, tem que ser o teu norte, tem que ser o que rege a tua vida, tá? Quando você consegue manter aquilo e aí sim ter esse feeling de administração da sua casa inteira, esse domínio do teu lar, do teu ninho, né? Você vai conseguir começar a cuidar dos detalhes que eu quero que você cuide, que você tenha atenção. Então, por exemplo, sobre a ordem, sobre umas flores se você precisa comprar, sobre o cheirinho da tua casa, sobre um lençol limpo. Cara, às vezes, assim, passa semanas e você não tá trocando lençol. E aí você tem uma noite mal dormida e não sabe por quê. Nossa, que delícia dormir num lençol limpo, num lençol gostoso, recém-trocado, a toalha de banho, às vezes você tá deixando lá uma semana, não, troca essa toalha de banho, deixa uma toalha de banho boa de se secar, que você sai daquele banho aconchegante. Pode investir um pouquinho, compra uma vela aromática, investe nos paninhos de prato mais bonitos, mais branquinhos, que você goste de usar, que você goste de limpar, um jogo de mesa mais bonito, uma toalha de mesa mais bonita muitas vezes, um cheirinho de espirrar, um difusor de banheiro, todas essas coisas. Então, além dessa atenção às coisas materiais, nisso que eu estou falando, a atenção ao que os olhos não veem. Ou seja, será que as crianças estão precisando de alguma coisa? Meu marido está precisando de alguma coisa? Será que cabe na minha rotina, por exemplo, deixar um sábado à tarde, toda vez que é sábado eu faço um bolinho para casa ter aquele cheiro de bolo, aquele cheiro de café passando, que as pessoas entram e falam, ai, que delícia chegar aqui, que delícia receber uma visita e ter um bolinho ali para oferecer, ter um cafezinho ali para servir. Então, todos esses detalhes que eu preciso que vocês fiquem atentas. A tarefa de vocês é isso, manter o de ontem, que é a vida espiritual da gente em primeiro lugar, e mapear a nossa casa para que eu consiga desenhar uma boa rotina.
Para isso, eu preciso ser, de fato, a administradora da minha casa. Eu preciso saber o que funciona melhor. Será que na quinta-feira é o dia de fazer o cachorro quente para as crianças? Sabe esse tipo de feeling, assim? O que vai ser gostoso para minha casa? Só que para isso, eu preciso ter um olhar mais sobrenatural. Um olhar atento aos gostos, ao toque, ao tato. E não simplesmente ao que o mundo quer que a gente tenha. Ah, TV ligada... Assim, coisas do tipo, sabe, ruídos. Por quê? Porque a gente está fazendo essa jornada aqui para quê? Para blindar a nossa família, para deixar a nossa família totalmente o oposto do que o mundo quer, porque o mundo que importa é o mundo da nossa casa. E mais uma coisa, em contrapartida, quando a gente fala da harmonia, a gente precisa investir um pouquinho, e não é financeiramente, investir nosso tempo e nossa sabedoria em saber conversar, saber receber as pessoas da nossa casa. Saber, por exemplo, além de saber se as pessoas estão bem, saber perguntar, saber dizer não, saber dizer sim. É saber falar com as pessoas, isso faz parte da harmonia, porque às vezes, né, também tem que cuidar isso, hein? Você está cuidando ali dos detalhes harmônicos da casa, das flores, do cheiro, do lençol, não sei o que, tá cuidando disso tudo. Mas, como nós temos a necessidade de falar mais do que os homens, a maioria de nós, e de reclamar também, em contrapartida, enquanto você está cuidando de alguns fatores que poderiam ser para ajudar a família de vocês, o que acontece? Quando o teu marido entra em casa, pode rir, que eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Quando teu marido entra em casa, em vez de você receber ele, oi amor, oi meu bem, sei lá como é que você chama teu marido, né? Vai lá dar um beijinho nele, pedir como é que foi o dia. Em vez de você fazer isso, ele entra em casa, ele mal fechou a porta, você já tá assim, não acredito que você não foi no mercado. Eu não acredito que eu não sei o que. Nossa, hoje o dia foi um caos. Toma aqui essa criança porque eu tô cansada. Ah, olha aquilo ali. Leva o lixo pra mim. Faz não sei o que. Calma. Calma. Não dá pra gente cuidar de uma coisa e desandar na outra. A comunicação é importante. Deixa o teu marido entrar em casa. Lembra que tem Deus em todos nós. Tem Deus no teu marido. É assim que você receberia Deus na tua casa? Não, não é. Ele é o teu marido. E como o nosso marido é carne da nossa carne, né? Meu Deus, você está se tratando assim, sabe? Se tratando mal, com desdém, você, teu marido, que coisa ruim. Né? Teus filhos entram da escola, você não vai receber eles na porta, não vai dar um abraço, pedir como é que foi o dia, como é que foi a escola, se está com fome, se não está, se está cansado, se não está. Simplesmente está ali, né? Cuidando das coisas que não importam tanto. Então, calma, a gente precisa saber falar. A gente precisa receber o nosso marido, vai abraçar ele. Eu quero que vocês tenham esses pequenos desafios com vocês mesmas. A partir de hoje, não importa quanto eu seja brava, irritada, nervosa com meu marido, eu vou receber ele com um beijinho, eu vou pedir se ele tá bem. Antes de tudo, deixa as pessoas entrarem. Se acalma. Não vai jogando os cachorros nele. Ah, porque você foi no mercado, esqueceu de comprar o que eu queria, não sei o quê. Eu sei que vocês sabem, a gente é assim. A nossa tendência é falar, reclamar e falar gritado, né? Que chega quá no ouvido do marido. E muitas vezes, eu asseguro vocês disso, porque eu atendo casais há muito tempo. Então eu asseguro vocês, muitas vezes é isso que afasta o marido de casa. Porque ele tá no final da tarde, lá no trabalho dele, cansado, levou mijada do chefe, o dia tá ruim. E ele já começa a pensar assim, nossa, mas era melhor ficar trabalhando do que chegar em casa. Mas era melhor ir beber no happy hour com os amigos da firma do que voltar para casa. Por quê? Porque a casa dele não é um lar. Porque quando ele entra, a voz da mulher ecoa no ouvido dele brigando, gritando, entrega a criança, é criança suja, é bagunça, caótico o negócio. Quem que gosta de entrar numa casa assim? Então a nossa comunicação, ela começa quando as pessoas entram na nossa casa. Quanto tempo você não dá um bom dia e um beijinho no teu marido de manhã? Toca o despertador, é tipo, taca o travesseiro na cara, levanta aí seu encostado, enfim. Esse tipo de coisa que não pode acontecer. Não, comuniquem-se. Porque quando a gente trabalha uma boa comunicação nesses detalhes, é no bom dia, é no boa noite, é a hora que a pessoa entra em casa. Quando eu tenho uma coisa, um problema para resolver, uma coisa séria para dizer, fica mais fácil. Porque nós não estamos num cenário de guerra, nós estamos no nosso lar. Para um casal que está harmônico conversar de alguma coisa séria é muito mais fácil do que um casal que está tipo um se estranhando com o outro, trocando ferpas assim, sabe? Tipo, um faz uma piadinha, o outro daqui, todo mundo se alfinetando, uma coisa chata. Então a gente tem que cuidar do que a gente fala, do jeito que a gente fala, do tom de voz que a gente usa. Muitas vezes não precisa.
brigar, não precisa gritar. Ah, você pode estar cansada. Eu sei que sim. Mas faz sentido estar cansada e soltar os cachorros na própria família, sendo que é ali que você vai ficar e você vai ficar mais irritada se tiver desarmônico o negócio? Então não faz sentido. Por isso que eu tenho que cuidar de todos esses detalhes. E para quem já tem filho, isso é mais sério ainda, porque imaginem o seguinte, os nossos filhos, eles aprendem o que a gente passa para eles do mundo. Como é que você está passando o mundo para os seus filhos? Como é que a sua filha vê você recebendo o seu marido? Cadê o carinho entre os cônjuges, sabe? Dentro da família da gente. Então, tomem atenção com isso. A harmonia não é só nas coisas palpáveis. A harmonia, ela tá no oi, meu amor, quando ele chega. Então, vamos lá. Recapitulando, para a gente já caminhar para o fim da nossa aula de hoje. Uma mulher atenta, uma mulher com percepção dos detalhes, uma mulher que gerencia seu próprio lar, sua própria prole, seu próprio ninho, que tem esse controle das coisas da nossa casa e que resolve, não adianta só mapear, mapeei, esses são os problemas. Ok, mas e aí, como que você vai resolver, né? Então, essa pessoa atenta, essa mulher atenta às coisas, que cuida da comunicação, que cuida de como recebe o marido, como recebe os filhos, como acorda, como põe a mesa, como cuida dos detalhes, das flores, do cheiro, né? Cuida dos sentidos da gente, isso é bem importante, que a gente tenha essa atenção para os sentidos. Então, por que eu falei do lençol ou da toalha? Porque a gente encosta, é bom que seja agradável, do cheiro da casa, porque a gente respira e quer sentir ou um cheirinho de café passando, um cheirinho de bolo, um cheirinho de alguma coisa que vocês gostem de comer. Sabe que quando você começa a fazer, os filhos já vêm, o marido já vem e fala: ah, eu não acredito que você está fazendo aquilo lá que eu adoro. É aquilo lá. Sabe esse tipo de ritual, de rotina gostosa? Um detalhe importante, falando em ritual, que eu gostaria que vocês ficassem bem atentas, é muito importante e gostoso que a gente crie rituais. A rotina fica muito mais tranquila quando eu crio um ritual para fazer as coisas. Então, por exemplo, toda vez que eu vou passar o café de manhã, eu coloco uma musiquinha de fundo baixinha que eu gosto. Criei um ritual. Quando as pessoas acordarem, elas já vão ouvir falar: ah, minha mãe está passando o café, minha esposa está passando o café. Bom, coisas do tipo, tá? Pode ser uma música, pode ser um cheiro, pode ser assim, toda sexta-feira é o dia da pizza, todo domingo é o dia do cachorro quente, todo domingo a gente toma café na padaria, todo sábado tá liberado pão de queijo. Sabe esse tipo de ritual? Isso é bem importante, né? A gente fala bastante sobre isso nas nossas aulas, mais a fundo, sobre a própria tradição. A família tem que criar tradição. Isso faz parte da harmonia e do nosso gerenciamento, porque se eu não fico atenta às datas, passa batido, né? Ah, nem lembrei que era aniversário do meu marido, nem fiz um bolinho para ele. Não faça o bolinho. Não importa se ele vai lembrar ou não, seja você a pessoa que lembra, seja você a pessoa que tem controle das datas, da comemoração, que cria a memória afetiva. Ah, hoje é dia de fazer coisa X, porque isso tem uma memória afetiva. Por que vocês acham, ou se vocês devem pensar um pouquinho, vocês vão lembrar que antigamente, talvez na sua casa vocês façam isso e talvez não façam mais, porque as tradições elas estão se perdendo ao longo do tempo. Isso é muito comum, porque a gente está passando por uma queda da cultura mesmo, e a queda da cultura faz isso, faz com que a gente perca tradições. Mas por que antigamente a gente se reunia para, por exemplo, montar árvore de Natal? Toda a família ia montar árvore de Natal. Por que toda a família ia desmontar a árvore de Natal? Ia preparar uma surpresa ou um café da manhã para o aniversariante que ia fazer aniversário no dia seguinte? Esse tipo de ritual, isso mantém a família, mantinha muito mais, né? É claro que hoje a gente está bem desfalcado de ritual, mas não é porque a gente não tem, por exemplo, uma receita lá da bisavó que passou de geração para geração, do biscoito, da maionese, do segredo, não sei o quê. Não é porque a gente não tem isso que a gente vai piorar, ou seja, não vai criar o nosso. Não, se você tem, ótimo, mantenha. Se você tem a receita daquele biscoito que só a tua família tem, essas coisas, mantenha isso. Mas se você não tem, olha para o teu lar, daquele mapa que você vai fazer e entenda assim, ok, o que a gente pode colocar de tradição na nossa família?
que as crianças vão levar depois para o resto da vida delas e que talvez elas façam nas famílias delas depois. Porque elas vão casar, vão crescer e vão implementar isso também e vai ser uma tradição. Então, em vez da gente fazer parte da população que perde a tradição, a gente pode ser a parte da população que cria tradições. E isso é muito gostoso, tá? Então, pensem em coisas. Uma vez por mês a gente faz um bolo todo mundo junto. A gente acampa na sala, sei lá, enfim, né? Vocês vão pensar aí o que vai funcionar, se é só você e teu marido, se você tem filhos, se não tem, enfim. Precisa pensar um pouquinho, né? Mas o que eu quero que vocês foquem é nessas características, tá? O olhar atento aos detalhes. Que detalhes? Os detalhes da tua vida, da tua casa, do teu humor. Você vai perceber, inclusive, que quando você aplicar o nosso exercício de ontem da vida espiritual, você vai ficar mais harmônico e vai refletir na tua casa. Então, vai aplicando as coisas, mesmo que você não acredite em mim 100%. Não está acreditando, não tem problema. Aplica sem acreditar que você vai colher os frutos. E aí você vai começar a falar, ela tinha razão. Aplica. Cuida do cheirinho, dos detalhes, da pia limpa, cuida dos pormenores do dia a dia, que vocês vão colher bons frutos. A comunicação com o marido vai melhorar, a relação sexual com o marido vai melhorar, a comunicação com os filhos vai ficar boa, tudo isso vai dar certo e depende de você. Mas eu sei que você vai aplicar porque você está aqui, está disposta, está anotando, está tomando nota e nós ainda temos mais umas noites pela frente para a gente ter mais resultado ainda, tá? Eu não vejo a hora de começar a ver os feedbacks de vocês colhendo os frutos disso tudo que vocês vão aplicar. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma noite. Eu fico muito feliz que você tenha disposto esse tempo para aprender e para estar juntinho comigo. Eu fico bem feliz que você confie no meu trabalho, que você esteja aqui disposta, atenta. E às vezes a gente escuta uma coisa que nem me agrada tanto, mas faz que vai dar certo. Faz porque eu já estou colhendo os frutos há muito tempo e eu quero que você colha isso também. Amanhã nós vamos falar sobre a administração financeira e espiritual da casa. Prestem atenção, vocês que têm dúvidas sobre o financeiro. Quem que é o provedor? Como é que articula? Eu posso esconder dinheiro do meu marido? Eu não posso esconder dinheiro do meu marido? Quem ganha mais? A mulher pode ganhar mais? Não pode ganhar mais? O que eu faço com o dinheiro? Quem que paga a conta? Quem que é responsável pelo quê? Então, além disso, nós vamos falar sobre administração espiritual também, porque vocês vão perceber que parece que é muito distante uma coisa da outra, mas amanhã na aula vocês vão entender que tem tudo a ver espiritualidade e vida financeira do casal, tá? Nos vemos amanhã no mesmo horário, no mesmo local. Eu espero vocês com muita alegria, muita disposição de continuar colocando em prática e melhorando a vida de vocês. Um beijo, nos vemos amanhã.